A história é contada pelos vencedores, por aqueles que sobressaíram. Em que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Acertou. Ou não? Essa é a história que os portugueses, que dominaram os indígenas que aqui estavam, contaram pra gente. Antes de 1500, não existia gente aqui não? Ah, se existia. E o sangue dos subjugados corre em nossas veias até hoje. Alguma vez a escola nos ensinou a versão do outro lado? A história a partir do prisma dos nativos ao serem dominados pelo povo branco, explorador, ganancioso e dito civilizado? E essa visão de apenas um lado aconteceu também com as religiões. Aqui no Brasil, a igreja, aquela que dominou, não preciso falar aqui, ela fincou não apenas a cruz quando chegou, mas também a sua versão da verdade, tolhendo as práticas dos outros povos. Tudo que não era daquela religião era do mal. O povo africano, que chegou por meios tristes, trouxe os seus costumes, incluindo as suas práticas devocionais. E dentro dessas práticas existia uma que era os cultos aos orixás, que naquela época eram tidos como deuses. Obviamente os brancos endemonizaram essa prática. E essa percepção, esse preconceito, continua até hoje. Se por acaso você não estuda muito as religiões africanas, qual que é a sua concepção, por exemplo, sobre Exu? E sobre Pombagira? Até 5 anos atrás, eu, Ícaro, abominava tudo que não era cristão. Foi o berço onde eu cresci, né? Só que chegou um momento em que eu comecei a buscar as verdades por conta própria, através dos meus olhos. Em vez de aceitar o que me disseram, sem que essas pessoas tivessem estudado e experimentado. E olha só, que maneiro. A verdade que eu conheci ao entrar no mundo, ao entrar no universo do outro, é muito diferente da pseudo-verdade que tinham me contado. Eu cresci ouvindo que espírito era coisa do capiroto, como se a gente aqui não fosse um espírito dentro de um corpo material. Eu cresci ouvindo que Exu era o tinhoso, querendo se passar por Jesus, querendo se passar por Yeshua, Yeshua, Exu, Exu. Olha que absurdo. Eu cresci ouvindo que Pombagira era uma desvirtuação da pomba branca do Espírito Santo. A realidade que eu presenciei com os meus olhos, e que eu presencio até hoje, é bem diferente disso. E eu vou falar muito brevemente quem são Exus e Pombagiras. Porém, preciso fazer um contexto antes. É preciso dizer que nem tudo que reluz é ouro. Você já viu ou ouviu alguém fazendo-se passar por outra pessoa? Isso não é exclusividade nossa aqui do mundo material. Do lado de lá eles também fazem isso. Muitos daqueles que se dizem Exus ou Pombagiras não são. Então, primeiro de tudo, verifique a índole do médium. Verifique os frutos, e assim conhecereis a árvore. É um ser humano de luz, que pratica o bem, e no interior, é uma pessoa que busca evoluir, porém não busca a perfeição, pois aqui ninguém é.
busquem um equilíbrio, busquem uma evolução constante. Um Exu e uma pombagira de verdade, os reais, eles não vão falar através de pessoas que não agem de acordo com a luz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o lugar que você foi, ele é um lugar que é agradável? Você levaria sua vovó para lá? Ou por acaso tem lugar, né? Eles tiram a vida de animais, eles usam álcool, eles usam fumo, tem muitos prazeres mundanos. Os Exus e pombagiras reais, meu Deus, não se manifestam nesses lugares. Eles estão, sim, nesses lugares, porém para outros fins, mas não para se manifestar. Alinhamento feito, vamos para a teoria. Lembra que eu falei que os orixás eram tidos como deuses? Hoje esse conceito evoluiu bastante. Nós sabemos que os orixás nada mais são do que frequências, vibrações, pois tudo no universo é frequência. Exus e pombagiras são orixás, ou seja, são frequências. E sabe qual frequência? Muito similar à nossa, densa. Nós aqui, muitos de nós, ao desencarnar, poderíamos ser chamados de Exus ou pombagiras caso quiséssemos trabalhar para a luz. Detalhe, Exu e pombagira são praticamente a mesma coisa, porém, Exu predomina a energia Yin, que é a primordial masculina, e pombagira predomina a energia Exu predomina Yang, que é a masculina, e pombagira predomina a Yin, que é a primordial feminina. Mas saca só, o trabalho de um Exu e de uma pombagira é estritamente voltado para a luz, para as leis universais. Não existe Exu e pombagira que faz coisa do mal, que faz amarração, que tira emprego. Não tem isso. Esses que o fazem são apenas quiumbas, se passando por Exus e pombagiras. O que é quiumba? São aqueles irmãos que ainda estão desvirtuados e às vezes fazem coisas que são da luz. A maior parte faz da não luz. E se você já estudou um mínimo, provavelmente você já se deparou com nomenclaturas, tipo Exu Caveira, Exu Marabu, Maria Padilha, Sete Rosas. Isso é um conceito chamado de falange. Falange é um agrupamento de espíritos que trabalham com um objetivo em comum. Cada falange tem o seu trabalho em específico. Só que nesse vídeo eu não terei tempo de, olha o sol, de entrar nessa seara. Uma observação extremamente necessária. Deus deixa os seus filhos trabalharem a todo momento, inclusive após o desencarne. Para quê? Para que eles possam evoluir. Aqui a gente não trabalha, evolui. Aqui, se um pai ou uma mãe fizesse tudo para um filho, tudo, com 30 anos, a pessoa estaria engatinhando ainda. Sacou? Se não fossem os Exus e pombagiras, nosso mundo já teria implodido com certeza. Basicamente, eles são os policiais do astral. São eles que te defendem de muitas magias negras. Agora eu vou pedir para eles me defenderem dessas moscas aqui. São eles que têm a capacidade de acessar o nosso corpo mental inferior e ver o nosso passado. E aí eles jogam o nosso passado na nossa cara e a gente fala, é coisa do mal. Porque ele está mostrando coisas que a gente não queria ver. São eles que ativam ou anulam karmas, obviamente sob ordens superiores. São eles também que limpam o nosso campo energético. E aí, perdeu um pouquinho do medo? Laroie,